Olá pessoal, olha eu aqui de novo, o Comandante Jabá. Hoje eu tenho um assunto bastante curioso e interessante para conversar com vocês. Quem nunca se perguntou, né, por que um avião voa? Né? É uma curiosidade que todos nós, seres humanos, temos, né? Porque imaginar que um aparelho mais pesado do que o ar alçar os voos, né? Abre aspas. Abre aspas, como eu falei, né? Reparem em um avião. Suas asas lhe dão beleza e sustentação. Disse um técnico certa vez que a maior invenção do homem, desde a roda à canoa, foi sem sombra de dúvidas a asa, né, que transporta o mais pesado através do ar. Fecha aspas. E pior que é verdade, né? A asa... O cara inventou lá atrás a roda, o outro inventou a canoa, mas a asa veio bem depois e consegue transportar coisas muito mais pesadas através do ar, né? E tem uma outra curiosidade, né? Isso tudo eu tirei num livro, isso quando eu era adolescente lá em João Pessoa, e nunca mais esqueci dessa frase, né? Dessas palavras, né? E eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, né? E eu não me lembro que livro que foi esse. E cerca de 85 anos antes da independência do Brasil, que ocorreu em 1822, ou seja, em 1737, ali em meados do século XVI, um cientista suíço, de nome Daniel Bernoulli, ou Bernoulli, que eu não sei falar francês, não sei a pronúncia correta, ele descobriu que em qualquer fluido em movimento, a região de menor pressão é a de maior velocidade. Eu vou mais adiante, né, explicar de uma forma lúdica para vocês, né? Eu vou pegar um aviãozinho que eu tenho aqui. Eu gosto muito dele, meu Paulistinha, mas é só um exemplo, tá? O desenho que está mais adiante aí não é um Paulistinha, é um avião aleatório. Imagine que eu pegue esse meu Paulistinha, a asa está aqui de ponta a ponta, a gente chama longitudinal, sentido longitudinal. Assim, atravessando, a gente chama transversal. Imagine isso aqui fosse um serrote, parece um serrote, é um suporte de celular, mas parece um serrote, eu peguei como exemplo. Imagine que eu viesse aqui e serrasse a minha asa, cortei a minha asa, eu ia ter, assim, na verdade o sentido melhor era para eu ter feito assim, ó, para vocês, ó, né? Cortei minha asa, vamos mostrar de novo. Cortei minha asa. Cortei minha asa. Cortando a minha asa, eu vou ter uma figura geométrica parecida com essa aqui, ó, tá? Que nós chamamos na aviação de aerofólio. Isso aqui é um aerofólio, né? Na indústria aeronáutica nós chamamos aerofólio. Repare que ele tem uma curvatura, a parte superior, pode ver, ó, e na parte inferior é um pouco mais reta. Aqui nós chamamos de bordo de ataque, aqui a gente chama de bordo de fuga. Isso aqui tem um perímetro. O perímetro é a distância, né, a ser percorrida, maior aqui na parte superior do que na parte inferior, certo? Agora imagine que esse aerofólio que nós cortamos, né? Imagine que você pensasse assim, olhando de cima, tivesse uma parte mais alta, fosse uma lagoa, fosse um parque, fosse um açude, fosse o que mais? Uma praça, e eu e você tivesse do lado, né? Do lado, vamos dizer assim, do lado direito dessa praça e quiséssemos ir para o lado esquerdo, lá no final, mas que nós chegássemos ao mesmo tempo, ou seja, instantaneamente. Eu sou o de vermelhinho, você é o de azul. Eu
você pode observar, vou ter que ter um caminho mais longo a percorrer. E para eu chegar junto com você do outro lado, eu vou ter que andar ligeiro, como a gente fala no Nordeste, ou rápido, ou veloz, até correr, e você vai mais tranquilão, porque você está na parte mais que vai ter uma distância menor, e você tem que chegar comigo justamente, né, lá do outro lado. Então a gente inicia aqui no meio, nós estamos ali, ó, olhando assim, você pode ver que a gente está na mesma, bem alinhadinho, mas só que eu já andei mais que você, mais veloz, até chegarmos lá do outro lado, né? Isso significa que se eu corri mais, a minha velocidade foi maior, né? Ou se eu andei mais rápido, a minha velocidade foi maior do que a sua embaixo. Agora vamos voltar, né? Vamos voltar para o nosso perfil aerodinâmico, aquele que eu mostrei inicialmente, né? Que é esse que vocês estão vendo aí, né? Esse perfil aerodinâmico, né? Anteriormente eu até tinha mostrado a vocês, né, a asa, né? Quando eu parti, tá lá o que acontece, assim, aquela separação, como é a forma geométrica dessa asa, né? Agora imagine que em vez de ser eu e você, né, só dois, tivesse muitas bolinhas que vocês estão vendo aí, azuis e amarelas, que em vez de ser eu e você seriam moléculas de ar. Assim como a água, né, é composta de moléculas de água, o ar é composto de moléculas de ar. Que na sua composição tem oxigênio, tem nitrogênio, tem outros gases, tem carbono e tem outros gases que eu não me lembro aqui agora, tá? Tem gás carbônico e tudo, né, na composição do ar. E o ar nada mais é, assim como a água, que um fluido. E foi isso que o Bernoulli descobriu na época, né? O que é que ele dizia? Que a região de maior velocidade é a de menor pressão. Ou seja, onde tem mais velocidade, que é nessa parte curva aí, eu tenho menos pressão. O oposto, né? Onde eu tenho menos velocidade, eu tenho maior pressão. Ó, maior pressão. Isso que faz o avião, né, subir. Ó, aqui eu tenho menos pressão, né, maior velocidade. O fluxo aqui é muito grande, né? Aqui menos velocidade e maior pressão. Ou seja, é muito fácil de se lembrar disso. Onde eu tenho maior velocidade, eu tenho menor pressão. Onde eu tenho menor velocidade, eu tenho maior pressão. É o oposto, né? Isso que cria o efeito de sustentação, né? E nada mais é do que física pura, a terceira lei de Newton, ação e reação. É um diferencial de pressão que faz a aeronave subir, né? Se sustentar. Aí você pode até pensar assim, ô Lúcio, mas e o motor? O motor tem que ter, porque ele acelera esse processo, né? Mas avião voa sem motor. Ele, para sair do chão, fica mais difícil, né? O planador, ele precisa de um rebocador, ele pode ser lançado de uma rampa, ele pode ser puxado, feito uma pipa, né? Um papagaio lá, que é uma coruja, como a gente chama no Nordeste, e ele voa. Depois que ele se solta, ele voa, e ele não tem motor. E tem planadores que chegam a 8, 7 horas sem parar voando, ou seja, sem motor e voa de 6, 7, 8 horas até. Eu não me lembro qual é o recorde de voo de um planador, né? Mas é lógico que o motor, ele precisa do motor para acelerar o processo, para sair do chão e para continuar voando, né? Fazendo com que esse processo seja sempre constante. Agora, existem casos de aeronaves enormes, como um Boeing 767, que é um avião da Boeing, né, como o próprio nome já falei aí, ele perdeu não que caiu os motores, tá? Ele perdeu os motores, quando a gente fala, perdeu os motores que eles deixaram de funcionar por falta de combustível. Isso há muito tempo atrás, e estava cheio de passageiros. Isso ocorreu lá no Canadá, se não me falha a memória, e a tripulação, né, conseguiu conduzir essa aeronave e pousou em segurança cerca de 200 quilômetros, a mais a menos, 200 quilômetros eles continuaram voando, mantiveram o avião voando sem os motores funcionar, né? E pousaram com segurança, tido como um incidente, porque acidentes geralmente têm
ferimento, tem feridos, tem vítimas fatais, e foi um incidente isso aí. Tem também o caso de um Airbus, eu não me lembro se era um 320, que ele também perdeu os motores, perdeu, que eu digo, por algum motivo deixou de funcionar, parou os motores, e eles conseguiram conduzir essa aeronave cerca de 120 quilômetros, ou seja, estava sem motor e continuou voando, e eles pousaram. Acho que houve uma quebra ali do trem de nariz, né? E houve talvez ferimentos, né? Lógico, por causa do impacto, mas ninguém morreu, né? Eu quero dizer para vocês, em resumo, que a aeronave voa, né? Por conta desse fenômeno da física, né? É isso que faz o avião voar. Lógico que precisa do motor, né? Senão vocês vão dizer, ô Lúcio, você está dizendo que não... Não estou falando isso, o motor é necessário, né? Mas ele acelera esse processo. Então, pessoal, nunca mais esqueçam, região de maior velocidade, menor pressão. Região de menor velocidade, maior pressão. Isso que faz o efeito e gera o efeito da sustentação. Mais adiante eu vou falar, dar continuidade a esse assunto, né? Porque não é só simplesmente assim, né? Tem outras coisas que envolvem, né, a sustentação, mas basicamente o que eu quero dizer a vocês é o que faz o avião voar, esse diferencial de pressão. Ó, se vocês curtiram e gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos, né, para a gente disseminar um pouco desse trabalho. Inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu like. O comandante Jabá agradece.